Gente, hoje eu tô com uma garota aqui, que é uma garota do meu coração, quero conhecer ela, ó. Mas ela vai ter uma novidade imensa para apresentar para vocês no trabalho dela. Mas antes vamos conhecer a Thaís Figueiredo de Castro, que é filha do Ciderley. E a gente fala Tina, Cris... Tereza Cristina. Tereza Cristina? É. Eu nem sabia que eu chamava Tereza. Então vamos lá. A Thaís, primeiro, obrigada por você me receber. Obrigada viu? a você, Dê. E aí, vamos lá. Primeiro, você nasceu em Catanduva? Eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Eu nasci em São Paulo? Paulo. Meus pais são daqui, a família inteira daqui, né? Também eu achei que era tudo daqui. Não. Porque Figueiredo, hein? Tem gente. Haja Figueiredo nessa Tem cidade, um monte. né? Mas a família toda é daqui. Só que meus pais já moravam em São Paulo quando eu nasci. Ah, verdade, né? Já. Aí eu vim pra cá quando eu tinha 7 anos. E, assim, sempre gostei muito de criança. Sempre fui a criança que ficava atrás dos bebês, achava a coisinha mais fofa, não sei o quê. Então, mas antes disso, você fez outra formação antes? Você estudou São Paulo e depois veio pra cá? E foi assim, eu fiz a faculdade, lá fiz até os 7 anos, eu estudava lá e mudamos pra cá. Estudei aqui em Catanduva. E aí depois, na faculdade, eu fiz a FAMECA aqui em Catanduva. Você fez FAMECA, que Fiz. delícia. Aí a Tô FAMECA formada tem tanta gente boa, a né? FAMECA do meu coração. É, a FAMECA, graças a Deus, a gente... Assim, Catanduva leva, né, um nome com a FAMECA para todos os horizontes. Todo lugar até que você vai, fora você do país, encontra. né? E tem mesmo. Encontra. Graças a Deus, é uma faculdade mesmo brilhante. né? Gostei demais. E aí, depois que você terminou a FAMECA aqui, o que você fez de residência? Aí fui fazer pediatria. É. Eu já sabia desde sempre que eu queria ser pediatra, então essa dúvida, né, tem muita gente que na faculdade passa por outros estágios e aí acaba gostando, mas eu sempre soube que eu queria fazer pediatria, sempre gostei muito. E aí eu queria fazer em um outro lugar para poder ver uma visão diferente mesmo, de um serviço diferente. Em São Paulo É acaba bom, né, tendo ver mais casos, outros, né, outras condutas. E Então, aonde você fez em São Paulo? a pediatria eu fiz na Santa Casa de Boa, Misericórdia. chique. Eu fiz lá, foram 2 anos, assim, muita coisa mesmo. E aí depois, eu não sei se o pessoal sabe, né, como que funciona, se você faz uma residência já, por exemplo, eu fiz pediatria, você pode ainda fazer uma subespecialidade né, da residência. E aí eu escolhi fazer a UTI pediátrica, que é terapia intensiva pediátrica. Então as crianças... Que é a intensivista? Isso, intensivista, que são as crianças que ficam grávidas, às vezes precisam de intubação, né, crianças que... Ai, que judiação, né? E aí eu fui fazer justamente por isso, porque assim, a criançada, apesar deles, né, ter criança que fica muito doentinha, muito ruim, eles saem muito bem, a maioria assim, sai muito bem e é muito satisfatório você ver a criança saindo assim, dando tchauzinho no colo da mãe e do pai. Isso é uma não tem coisa igual. graça de Deus daqui junto, né? delícia. É o médico, mas Deus que Nossa, protege. com certeza, porque olha, ilumina bastante a gente, viu? Porque é bem gratificante. Tá, aí você estava me contando que você, depois também, que além do intensivista, você trabalhou de uma forma diferente em São Paulo. Como é que é isso? Eu comecei a fazer consultório lá, né? Fazia consultório e fazia também consulta domiciliar, que também é uma das coisas que eu tô trazendo agora para Catanduva. Então é uma novidade para cá, né? É uma novidade para cá. Porque aí como é? Você tem um consultório, como é que é aqui, né? Assim, depende do que os pais preferem. Então, assim, tem o consultório, que tem gente que prefere trazer a criança para ser avaliada aqui no consultório. Então, eu tenho, né, a sala, todos os materiais, as coisas que precisam ser avaliadas. E eu tenho também os materiais para levar na casa da pessoa, se ela preferir que eu leve lá. Então, eu faço tudo que eu faço aqui no consultório, eu consigo fazer na casa da pessoa. Eu levo balança portátil, eu levo o estadiômetro, né, que é aquele aparelho que a gente usa para medir as crianças. Leva o otoscópio para ver o ouvidinho, coisa de garganta, o esteto, tudo. Todos os materiais eu consigo levar na casa da pessoa. E aí, assim, tem 2 tipos, né, de consulta de pediatria que a gente faz. Então, primeiro é puericultura, que é aquele acompanhamento que vai fazendo para ver se a criança está crescendo, se está se alimentando bem, a suplementação. Aí, no caso, também você vai na residência? Consigo fazer também em casa, tanto a puericultura quanto a de urgência. E aí, o outro tipo é o atendimento de urgência, que é quando a criança fica doentinha. Então, também posso ir na casa da pessoa ou pode trazer aqui. Né? O legal da domiciliar, que eu acho, principalmente assim, bebê muito pequenininho, então nos primeiros 3 meses, né? Não precisa tirar de casa, né? Pra não ter que sair de casa, não tomou todas as vacinas, né? Isso começou, na verdade, antigamente já era, né? O médico ia na casa da pessoa. Depois começou a ter a coisa do... Lembra não, porque acho que não era essa época essa. Não. É da minha, do seu pai, Mas da sua é... A gente usava farmacêutico e médico que ia na casa. Aí daí teve consultório e tal, aí com a história do Covid, começou a ter atendimento em casa de novo.
E assim, acho que em alguns casos vale a pena você continuar fazendo esse tipo de atendimento. Assim, fora que assim, mesmo nas crianças mais velhas, às vezes estranha muito quando tá no consultório, chora demais. Em casa, como já tá no ambiente dela, ela consegue ficar mais tranquila. Então assim, tem vários prós e contras, né? E eu acho que vale muito a pena, assim, é bem legal, tanto de consultório quanto a domiciliar. Domiciliar eu acho sensacional. E tem uma idade que você atende, de que tal a tal? Desde quando tá na barriga da mãe, né, que tem a consulta de pré-natal, depois eu posso falar um pouquinho até, e quanto até 18 anos. Então, como é que é essa consulta de A pré-natal? de pré-natal. É assim, antes do bebê nascer, a gente fala para fazer uma consulta com o pediatra no último trimestre, tá? Então já tá lá no Mas o ginecologista que encaminha ou a pessoa é livre para É livre para escolher. É que tem muita gente que nem sabe que existe essa consulta de pré-natal pro bebê, né? Porque faz o pré-natal com a mãe, mas aí tem pro bebê. Por que essa consulta é interessante? Bom, primeiro, a maioria dos pais, principalmente de primeira viagem, eles não têm noção do que acontece na hora que o bebê sai lá da barriga. O que vai acontecer, o que é a golden hour, que é a primeira hora de vida do bebê, por que é importante ele estar perto da mãe, né, se isso for possível, se o bebê não tiver nenhuma intercorrência, por que a gente tira e já dá para a mãe, fica lá no colo, tenta pôr para mamar. Toda a questão de planejamento financeiro para vacina, o que você realmente precisa do enxoval e o que é mais a mídia tentando te vender coisa que não precisa. A parte toda dia, o que vai ser a suplementação vitamínica, o que ele vai precisar, a parte de segurança do bebê, de amamentação, o que esperar do sono de uma criança. Isso daí pode diminuir muito o estresse nos primeiros 3 meses, né? Porque às vezes o pessoal acha que o bebê vai lá dormir bastante e não Nossa é muito Senhora. assim, não. Os primeiros 3 meses eles costumam ser um pouco mais difíceis, assim, né? A questão do choro. Então, e esse negócio que fala que troca o dia pela noite, existe isso mesmo? Eles, porque assim, eles ainda não... Eles nascem totalmente desregulados na questão hormonal, né? Então, a gente precisa... Eles trocam mesmo, eles vão dormindo, na verdade eles dormem lá um tempinho, fica meia horinha acordado, que é o tempo de mamar, e dorme de novo. Os recém-nascidos é assim. E aí a gente vai fazendo, vai deixando, a gente sempre fala, nos primeiros 3 meses, tá dia a dia, deixa clarinho para o cérebro começar acostumando um negócio que chama ciclo circadiano, que é saber quando é de dia e quando tá à noite, para ter um ajuste da liberação de hormônio do sono, entendeu? E aí depois, por isso que depois dos 3 meses, ele já tendo vivenciado isso, costuma melhorar um pouquinho. Isso daí, eles começam a ficar um pouquinho melhor para dormir, mas tem bebê que às vezes dá mais trabalho mesmo, eles acordam, tem os despertares, né, que às vezes eles só se mexem, a mãe já vai lá, pega, daí acaba acordando. Então é muita coisa que dá pra gente orientar nessa consulta do pré-natal antes, e fora o vínculo da família com o pediatra, né? Porque assim, o pediatra, no primeiro ano de vida, o ideal é levar a criança todo mês, né, pra ver se tá tudo bem, se tá tudo certinho, crescendo bem. E se a família já é um pediatra que não bateu, né, não gostou tanto, já dá tempo de procurar outro, já ter esse vínculo formado antes do bebê nascer. É verdade. E esse tipo de amamentação do recém-nascido é de 3 em 3 horas ou tem que dar a hora que pode? É livre demanda, não tem. É a hora que o bebê está com fome. Até na consulta, né, de pré-natal, essa é uma das coisas que a gente ensina. Quais são os sinais de fome, quais são os sinais de sono, para você não deixar passar, entendeu? E a amamentação é bem difícil, assim, quem tem filho sabe que não é um negócio tão simples, tão instintivo assim, né? Que às vezes o pessoal costuma, né, ter problema, tudo isso. Sofrido, né? É sofrido, dói, às vezes machuca. E aí você fazendo alguns ajustes com a criança, você consegue melhorar muito e evitar um desmame precoce, né? Passar uma fórmula sem ter a real necessidade, entendeu? Então, pegando a pessoa já sabendo desse panorama, né? Que a amamentação pode ser um pouco difícil mesmo, mas tem muita coisa para fazer antes da fórmula. Que o sono é difícil, não tem nada errado com o seu bebê. Ele dorme, ele acorda, ele ainda não tá muito, como fala, ajustadinho mesmo, né? A secreção dos hormônios dele do sono ainda não tá muito ajustado. Então, isso vai se ajeitando ao longo do tempo. Você já diminui um pouco a expectativa, né, dos pais, de que meu bebê dormir a noite inteira, vai mamar super bem, não vai machucar meu peito. Já sabe que não é muito assim, então eles sofrem menos, entendeu? Não precisa fazer simpatia, então. Não precisa fazer simpatia. É só treinar ele para saber o que é dia e o que é noite. Isso mesmo. É ir levando e assim, é difícil. O recém-nascido, no começo, porque ele a mãe bem fica tão complicado. desesperada que faz simpatia, põe o bebê... Faz de tudo. Aí dorme como é que fala assim? Põe para
dormir ao contrário, né? No pé da cama, assim, vira o berço. Não né? combinou. Eu já fiz isso. Acho que no desespero, né? Dorme aqui, não, então foi virado pro pé da cama, pro pé do berço, né? Melhora. Desse melhor. Oh, meu Deus do céu. Mas aí vai, né? A gente vai tentando ajustar de Vai tudo, tentando, né? assim mesmo. E a vacina, como que é as vacinas? Então, as vacinas, Como né, que são, do, né? de- Porque do tem uma primeiro só. mês até 1 ano e 3 meses, tem muitas vacinas. Nossa. Então, a gente tem as vacinas, né, que o SUS oferece, que é um calendário muito bom, inclusive. O Brasil, assim, não tem muitos países que cobrem todas essas vacinas. E o Brasil, nessa parte, ele cobre. Então, não posso deixar de falar, é um calendário bom. Mas quem tem condição de pagar algumas vacinas, né, se der para fazer tudo em particular, sempre tem alguma diferença. É pouca vacina, são 2 ou 3 que não tem diferença nenhuma. Tem alguma diferença, né? Ou protege mais, ou dá menos reação, depende um pouquinho. Então, quem tem essa condição, a gente faz uma estimativa dos gastos da vacina para a pessoa poder se programar, né? Aí, por exemplo, não tem tanta, consegue pagar algumas, a gente vai completando com a da particular, principalmente as da meningite, né? No SUS, o que tem coberto é a da meningite C. Né? E agora, como tá a maioria das crianças vacinadas, começou, lógico, a reduzir o número da meningo C, né? E subia das outras meningites. Então, assim, a gente consegue ir vacinando, cobrindo mais, reduzindo. Tem a pneumocócica também, tem várias vacinas que dá pra gente completar no particular, entendeu? Essa tal do Covid agora, que idade que ela começa, pode ser Tá, tomada? por enquanto, tá a partir dos 5 anos. 5 anos. Isso, dos 5. Por enquanto, ainda os menorzinhos não podem. Essa história que dizem, né, que quando a mãe está grávida, tem Covid, a criança fica imunizada? É assim, quando a mãe tá grávida, tá com Covid, o corpo dela vai produzir anticorpos. E alguns anticorpos acabam passando pro bebê. Então, é protetor mesmo isso. E assim, a mãe que amamenta também acaba passando um pouco dos anticorpos. Tanto quando ela tem Covid, quanto quando ela é vacinada. Por isso que a gente insiste tanto em vacinação. Tá. E a amamentação, até quando você sugere que a criança vai? É assim, pelo Ministério da Saúde, né, Sociedade Brasileira de Pediatria, seria até 2 anos, o mínimo. Exato, é difícil. Raramente vai até os 2 anos, viu? Assim, exclusiva até os 6 meses, né? É só mamar no peito, sem água, sem fórmula, sem nada, o ideal até os 6 meses. Aí com 6 meses a gente começa a introdução alimentar, que até é um tema que eu gosto demais, então nas consultas de 6 meses costumam demorar bastante. Agora demora, né, para entrar com... Agora a gente está demorando mais, porque foi visto que quanto antes, né, antes começava com 4, 5 meses, né, que começou a ter muita alergia alimentar. Então, o período certo para a gente conseguir introduzir, reduzir o risco de alergia alimentar, reduzir infecção, né, que às vezes está muito precoce para dar essa comidinha para as crianças, é com 6 meses. E na questão de alergia, é dos 6 aos 9. Então, antes o ovo dava diferente, né? Dava primeiro a gema, depois a clara, não sei o quê. Agora, a gente tem que dar já dos 6 aos 9 meses gema e clara. Que é nesse período que a criança produz menos anticorpo contra essas proteínas e o risco dela ter alergia é menor. Gente, então, falando em anticorpo, Thaís, eu tenho um neto que ele tá com 1 ano e meio e foi pra creche, escola, né? Porque essas coisas. Gente, o menino não para de ficar doente. É isso mesmo. Que você fala, não tem anticorpo, não sei o que, tá aqui. Mas coitadinho, tudo ele pega. Mas é isso mesmo. É assim, pós-pandemia isso piorou. Piorou muito, por quê? Quando a criança vai para a escola, nunca foi para a escola e aí vai. Começa a ter contato com um monte de vírus. Tem mais de 200 tipos de vírus, podem dar resfriado. Que são aqueles sintomas, né? Nariz correndo, tosse, uma febrinha baixa. Então tem muito tipo de vírus. Ele deve ter tido pouco contato com a família dele, no máximo uns 3, 4 vírus. Aí quando ele entra na escola, tem um monte. A criança vai lá, põe um brinquedo, põe na boca, põe a mão, né, não consegue lavar a mão toda hora. Então eles ficam mais doentes. E aí agora no frio fica tudo fechado, então não tem a circulação de ar. O risco é muito maior dele pegar um resfriado. E assim, é considerado normal, né, dentro do esperado, de 10 a 12 resfriados no ano. Então realmente, às vezes as mães falam, mas todo mês tá doente. Todo mês? O que não é normal é ter doença bacteriana, né? Tá. Então, assim, por exemplo, todo mês a criança ou precisa internar por pneumonia mesmo, tem lá no resto precisa de antibiótico, ou então otite de repetição. Esses casos de infecção bacteriana mesmo, a gente precisa investigar. Daí não é normal ter toda hora, isso não. Agora, os resfriadinhos, nariz correndo, aquela febre que dura 2, 3 dias,
a tosse, isso daí é super comum. E uma coisa que a gente está notando é que cada vez está estendendo mais essa tosse do resfriado. Então, assim, antes, 7 a 10 dias, a gente está vendo até 21 dias de tosse, entendeu? E é engraçado que eles pegam e passam para os pais também, né? Passa mesmo. E agora na pandemia eu notei isso também, assim, eu na residência de pediatria não ficava doente, não ficava. Eu quase não tive nada na residência de pediatria. E a gente tem contato com muito vírus lá também. Esse ano eu tô tendo tudo. Acho que a gente usou muito tempo de máscara, né? Não teve contato com todos esses vírus que estavam circulando. Na hora que tirou a máscara, tá todo mundo doente. As crianças, né, geralmente é no primeiro aninho da escola que dá isso. Eu tenho priminha com 3 anos e meio, quase 4 anos, que tá todo mês resfriada, como se ela não tivesse ido pra escola, porque ela não teve os anticorpos, né? Esses 2 anos ela ficou sem contato. Nossa, então, por isso que parece que fala, tá pior, tá pior. E dá dó, só que assim, não tem nada comprovado mesmo de algumas medicações, né, que aumenta a imunidade, essas coisas, não tem nada comprovado que realmente funcione. Nossa, e toma uma coisa, toma outra, e manda isso, então, manda às aquilo. vezes gasta maior dinheirão, assim, na verdade é esperar, é que é difícil, né? Às vezes o pessoal fica muito agoniado, nossa, mas não vai fazer nada, só inalação e lavagem nasal. A maioria dos casos é. A gente examina para saber se não tem nada de asma, nada de bronquiolite, laringite, que aí são outras doenças que também dão tosse, né, que precisariam de um outro tratamento. Agora, no caso do resfriado, é assim. Entope tudo, e chora, é muito difícil. Não dorme à noite, isso, olha, é muito complicado, né? É difícil. É isso mesmo. Tem algumas coisinhas assim que dá pra fazer, né, pra tossir menos. Então, a inalação e a lavagem nasal é uma das coisas que ajuda. Às vezes, colocar na hora de dormir, não tão deitadinho, colocar um pouco mais sentadinho, que daí escorre menos lá a secreção pra trás na garganta e tosse menos. Esse tipo de coisa. Mas, assim, de medicamento mesmo, comprovado pra resfriado, tem nada. Nada. Ah, que bom. Pelo menos você já tá me ajudando, exato. sabia? Porque eu falo assim, olha, fala pro meu filho, pra minha nora, assiste lá pra você ver como que vai. E aí tem os sinais de alarme. Então a gente fala, sempre para os pais ficarem de olho nos sinais de alarme. Esses sinais de alarme, se eles estiverem presentes, significa que pode ter alguma coisa mais grave. E aí precisa de avaliação médica. Então, por exemplo, a febre durar mais do que 3 dias, geralmente infecção viral, elas duram até 3, até pode durar mais. Mas passou de 3 dias, precisa de avaliação. Né? Ou então a febre que não abaixa com o medicamento o antitérmico, né? Depende, cada um usa um, mas não abaixa, precisa levar também. A criança que melhorou já da febre, mas está muito caída, não quer brincar, não come nada, não aceita líquido, também tem que levar. Não está fazendo xixi mais de 12 horas, tem que levar também. Está vomitando demais, né? Tentou remédio em casa para vômito, não funcionou, tem que levar também. Então, a dor de cabeça também é uma coisa que preocupa bastante, a moleirinha alta, lesão de pele, esse tipo de coisa precisa levar, né? Daí a gente tem que avaliar para ver se é só um caso viral mesmo, que pode ser alguma coisa mais grave. Agora, se não tiver os sinais de alarme, daí já dá para ficar mais tranquilo, vai fazendo um acompanhamento. Até os meus pacientes, eu passo o meu contato, assim, pessoal mesmo, do meu celular, e quando tem alguma coisa eles me avisam, eu falo se precisa mesmo ir pronto-socorro, né? Porque às vezes nem precisa, e aí vai, e aí tem contato com outra coisa que não precisava ter, e acaba ficando doente mesmo. Nossa, mas fica louca, né? Coitada de pediatra. Então eu vou... aí eu vou acostumando, assim, meus pacientes, eu tento estar bem presente mesmo. Então, assim, as consultas, eu demoro de 1 hora a 1h30, né? Eu não faço consulta rápida, é consulta que demora mesmo, pra eu saber bem como que tá a criança, pergunto absolutamente tudo da criança, da família, da mãe, do pai, de tudo. Porque você tem que consultar o pai e a mãe também, né? Também, mas o pediatra todo mundo, né, fala que é o médico da família mesmo, que os pais a gente acaba, né, conhecendo. Então eu tenho esse tempo de consulta e tenho esse contato bem próximo comigo. E eu respondo, assim, até que rápido, né, só quando estou de plantão, que aí se tiver emergência eu peço pra me ligar mesmo pra atender na hora. Mas assim, justamente pra gente evitar ter essa proximidade, evitar de levar um pronto-socorro sem ter uma necessidade mesmo. Você falou em plantão, você está trabalhando em Rio Preto, né? Isso, eu trabalho no Hospital da Criança. Ah, no Hospital da Criança? Isso. Lá você é intensivista? Sou intensivista, lá eu fico na UTI pediátrica. Na UTI pediátrica lá da emergência, fico lá, a maioria dos casos, caso respiratório mesmo, né? As bronquiolites, que agora, assim, então, tá disparado, tá em alta, é o que mais tem, é a bronquiolite mesmo. E aí eu fico lá, é uma vez por semana que eu trabalho lá, tem semana que eu fico 2 vezes e tal. E aí durante o resto dos outros dias eu fico aqui em Catanduva. Ai, legal.
Você falou também que você dá curso para gestantes. Como que funciona? Isso. É assim, é um curso de pais e gestantes. Então, né, o pai e a mãe, ou quem foi cuidado dos dois pais, das duas mães, quem vier... Pode trazer babá. Pode trazer vovó. A gente faz um curso ensinando quais são os cuidados que você precisa ter com a criança. Então, assim, desde marca das coisas, então, que tem muita... De primeira viagem, né, principalmente o pessoal costuma gostar bastante, porque às vezes não tem noção, assim, de fralda, de nada. Então, assim, tem a bonequinha, tem a banheira da criança, tem tudo que a gente faz para ensinar. Então, ensino a dar banho, a trocar fralda. Eu até coloco o pai e a mãe para trocar, ver quem consegue trocar direitinho. Aceitar o umbigo. Limpar o umbigo também tem. Tem a parte das pomadinhas, o que precisa, o que não precisa, quais marcas são melhores, né? Se usa o lencinho umedecido, se usa algodão. Na parte da amamentação também corrigir a questão, né, da pega, que tem várias coisinhas pra gente conversar, o que pode aumentar um pouquinho a produção de leite, o que diminui, né? Na questão do sono também, até no enxoval, né? Às vezes você compra 1 milhão de coisas. Aquele berço que, assim, você vê de tudo, menos a criança, né? E, na verdade, porque coloca tanta coisa, exato, né? Fica chique pra caramba, e você né? sabia que, na verdade, aquilo lá é contraindicado. Então, essa questão, muita gente nem sabe disso, né? Que aumenta o risco de uma coisa que chama morte súbita do lactente. Que é um negócio que, assim, a gente não sabe ao certo o porquê acontece, mas alguns bebês são colocados para dormir e quando os pais vão pegar, ele parou de respirar por algum motivo. E aí foi feito um estudo muito grande lá dos Estados Unidos, da Associação Americana, e eles conseguiram achar que, assim, colocar de barriguinha para cima é um fator protetor, então reduz o risco. A amamentação é um fator protetor também. Colocar a barriga pra cima? Dorme de barriga pra cima. Porque antigamente era deitada de lado, deitava de um lado, porque é para amassar a cabeça, né? Isso Não mesmo. tem? Agora a gente faz ao contrário. Agora a gente fica... deixa de barriga Mas pra aí cima. se regurgita, não... Não, porque na verdade o que fica atrás, né? Então você tem assim, aqui vai ficar o buraquinho do esôfago, né? Que vai o leitinho pro estômago e na frente fica a via aérea. Então se o bebê tá deitadinho e volta, a gravidade vai fazer voltar para lá. Ah, tá. E outra coisa, né? O orientado até os 6 meses é o bebê dormir no quarto com algum acompanhante. Então, se acontecer isso, ele vai tossir. E aí a pessoa que acompanha vai lá e pega o bebê, né? Pra ele se recuperar e coloca de volta. E essa posição da barriguinha pra cima foi o que mais estava associado à proteção. Entendeu? Nossa, eu também não sabia Dormir disso. de bruço aumenta o risco de morte súbita. Então isso. A questão de ter travesseiro também não pode. É só depois dos 2 aninhos que aumenta também o risco de morte súbita. Se coloca deitado, de barriga pra cima, sem travesseiro, sem nada? Sem coberta, sem nada. O certo é você colocar com roupa quentinha, se precisar, ou controlar a temperatura no ar-condicionado. Se for, quiser muito cobrir, deixar os bracinhos sempre livres. Porque às vezes ele mexe o bracinho e cobre. Isso daí aumenta o risco dele asfixiar, principalmente se for muito pequenininho, ele não consegue fazer isso e pôr pra baixo, entendeu? E aí aumenta esse risco de morte súbita. Então todas essas coisas são são assim, umas coisinhas tão bobas que parecem, né? E olha, ser muita, que ajuda, muita diferença, né? Então isso daí é conversado também no curso de gestante, a gente fala de tudo isso. Já ensino também manobra de desengasgo. Então as crianças, né, eles ensinam todo mundo, na verdade, nas consultas eles vêm até a babá junto para ensinar a fazer a manobra de desengasgo. E que mais? Nossa, quanta coisa! É muita coisa. Parece que não é nada. É muita coisa. Na hora que você vai pensar assim, e aí tem todos os materiais didáticos, assim. A família que for querer dar, né, mamadeira ou precisar, né, que às vezes isso daí é uma opção, pode ser uma opção da mãe, né, querer dar a fórmula e também tudo bem. E a gente tem, então, qual mamadeira precisa, qual que é melhor, a chupeta, qual que dá menos alteração se a família for da chupeta, né, assim, o orientado é não dar, mas nem tudo que é orientado é o que a gente consegue fazer, né? Acho que na hora que a mãe tá lá sem dormir... Eu acho que a chupeta calma tanto. Acalma, realmente, ela calma. Tanto que em inglês chama pacifier, que é pacificador. Ela calma mesmo. E assim, nos primeiros 3 meses a criança tem muita necessidade de sucção. Então, tem família que vê muita diferença. E aí, assim, colocou chupeta, a única coisa é conseguir tirar no período certo, pra não ficar, não dar E tanta qual que é o arcada. período certo? Seria antes do 1º ano. Antes Geralmente do na primeiro? consulta lá dos 10, 11 meses a gente começa a pensar. Porque depois disso a criança começa a se apegar mesmo, um pouco mais, sabe? Então fica mais difícil de tirar lá na frente e tem mais alteração da arcada dentária.
né? Então os dentinhos acabam mudando E mais. tem uma técnica para arrancar a chupeta das crianças? É difícil, você tem que ir limitando o tempo. Então, geralmente, o que eu falo, você vai limitando o tempo. Por exemplo, a criança fica o dia inteiro com a chupeta. Você vai tirar um pouquinho de manhã, vai acalmar ela vai chorar. Qualquer mudança que você fizer na rotina de uma criança, ela vai chorar. Então, os pais precisam estar cientes disso. Você não vai largar ela chorando, você vai lá, calma, distrai, faz outra coisinha, mas não devolve. A partir do momento que você decidir fazer uma coisa, isso para qualquer coisa. Colocar a criança para dormir na cama dela, né? Fazer essa transição às vezes é difícil. Tirar a chupeta, tirar a mamadeira. Você decidiu, você sabe que a criança vai chorar, você vai acolher e vai tentar acalmar. E aí cada vez você vai aumentando mais esse período, até que agora só tá para dormir a chupeta. E aí você consegue, vai tirando devagarinho, entendeu? É difícil, é um processo mesmo, não é um negócio do dia pra noite. E tem gente que, assim, por comodidade, coloca a criança para dormir no meio, né? Tem, é a cama compartilhada, né? É. Então, assim, isso daí também é uma coisa que aumenta o risco de morte súbita, né? Mas, de qualquer maneira, tem gente que faz isso de qualquer jeito. Então, o jeito que a gente orienta, que seria um pouco mais seguro, né, tem uma maneira. Então, seria sempre o bebê entre a mãe e a parede. Né? Você encosta a cama entre a mãe e a parede. Nunca entre a mãe e o pai. O pai costuma ter o sono mais pesado. É perigoso ele virar no bebê e não perceber que ele está em cima. A mãe, ela já tem um sono um pouquinho mais leve, por conta de toda a questão da gravidez mesmo. Então já tem um sono mais leve. A gente orienta a deixar do lado. Também, não deixar um negócio cheio de cobertor, de edredom, deixar o mais limpo possível, o mais clean possível. E a mãe deitada assim de lado, com a perna mais dobradinha, para ficar bem perto do bebê. Isso daí facilita até na questão da amamentação, né? Essa questão facilita mesmo. Não é orientado, mas é a melhor forma de se fazer isso, entendeu? Se a família falou, não, eu vou fazer cama compartilhada, então que faça da maneira mais segura possível. Claro. E assim, não pode ter alguém na cama que bebeu, né, que teve ingestão alcoólica, porque daí o sono vai ficar mais pesado, e nem que toma medicação para dormir. Isso daí também é muito perigoso. E tem agora uma coisa que chama berço acoplado, não sei se já ouviu falar. Não. Tem lá a cama de casal, você consegue acoplar ali do lado da mãe o bercinho. Ah, tá. Então fica aberto ali, isso daí é legal de ter, porque facilita ficar perto, Claro. né, pra pegar, pra amamentar e tudo. E já não tem todo esse risco que tem de deixar na mesma cama. Ah, entendeu? legal. Então, é assim, na maternidade tem muita coisa que é o orientado, preconizado, mas nem tudo a gente consegue fazer do mesmo. Não dá, né? Não dá. E porque também, às vezes, também problema financeiro. Exato, você né? vai se Tem, adaptando, vai adaptando. Tem que ver o assim, que vai o conseguindo, que dá pra fazer, o que né? é possível. Por exemplo, a amamentação, né, até os 6 meses, livre demanda no peito. Mas aqui no Brasil, a licença maternidade, quem tem licença maternidade vai ter 4 meses. É. Às vezes você emenda férias e vai 5. Dá pra fazer ordenha, deixar congeladinho, mas assim, é complicado mesmo, né? Então a gente tem que individualizar cada caso. Então, nas crianças assim, que eu atendo, isso daí é muito tranquilo. Lógico que sempre vai ter preferência amamentação, mas a gente também consegue individualizar cada caso, né? É verdade. Sempre tem, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu nunca vou julgar uma mãe por causa disso. É verdade. Thaís, agora vamos recapitular isso, Vamos. frisar bem. Como é que te procura? Quem quer vir no consultório e quem quer a consulta domiciliar? Como é que faz? Tá, joia. É assim, eu tenho um Instagram, que é o Thaís Castro Pediatra. E aí lá tem o acesso já direto no link que você clica lá, abre o WhatsApp aqui da clínica. Então, entre em contato com as meninas, elas fazem o agendamento. E aí, se for para fazer a consulta domiciliar, elas já passam o meu contato direto para a pessoa e a pessoa conversa comigo e a gente já agenda. Já faz já marca. Ah, então é bem rapidinho. É bem rapidinho. É assim, quando é consulta de urgência, eu, maioria dos dias, consigo ainda ver no dia a criança. Eu vou lá na casa e vejo a criança. Mesmo for à noite? Mesmo se for à noite. Porque criança não tem horário. Não, eu estando em Catanduva, eu vou. É. Assim, vou mesmo. Me chama que eu vou, né? Eu vou mesmo. Aí eu sempre falo pros pais que assim, tá doente, tá com alguma dúvida, qualquer coisa, pode me mandar, eu respondo tranquilo. É o contato que eu quero ter mesmo com meus pacientes. E você tem plano de saúde já ou não? Eu não atendo plano porque eu faço uma consulta bem demorada, ficaria inviável eu fazer o plano de saúde. Então, assim, eu invisto bastante no tempo de consulta, né, ver tudo direitinho, para eles precisarem o mínimo de pronto-socorro, o mínimo de outras coisas, de outras medicações, né, para a gente ter um bebê que vai ser saudável e que vai ser um adulto futuramente também saudável. Então, por enquanto, eu não faço o plano justamente por isso. O plano precisaria ir um pouco mais rápido com a consulta. E eu acho que às vezes acaba faltando E algumas se a criança tem plano e precisa ser internada, como é que se faz?
Dá pra fazer, eu vou visitar a criança também. Você vai e atender? Eu vou ver no hospital como que tá. Ela fica internada pro médico responsável lá do hospital, mas eu posso fazer esse acompanhamento também. E aí, assim, aqui na clínica, tanto na clínica quanto no consultório, eu dou um desconto para os pacientes que tiverem o plano, né? Certo. E aí, quando é a domiciliar, tem um adicional lá pra locomoção, mas é só isso. Bom, eu agradeço, te desejo assim muito sucesso. Obrigada, Tá? Dani. Porque eu sei o tanto que você é competente, que você era estudiosa, sempre foi muito estudiosa. E, então agora assim, para encerrar, queria assim, que você deixasse uma mensagem para as mães, né, que estão nos assistindo. Tá joia. Assim, gente, eu tenho um amor muito grande pelas crianças, eu gosto muito do que eu faço. E eu tento fazer da melhor maneira possível, sempre tento acolher o máximo possível, ser parte da rede de apoio de vocês mesmos. Então, se vocês estão procurando alguém assim, né, nesse tipo de pediatria, focando num adulto saudável, né, tendo contato bem próximo, uma consulta sem pressa, tranquila, esperando o tempo da criança, pode marcar comigo que eu tô aqui. Legal. Tá bom? Precisando de mim, qualquer coisa, eu tô aqui. Então, tá bom. Muito obrigada, Thaís. Obrigada a você. Gente, vocês viram como que ela é linda, maravilhosa, competente? Se vocês quiserem ir lá no canal, tem outras entrevistas, tá?